Canal Cybercontos apresenta Eu, Robô, de Isaac Asimov. Conflito evitável. Conto escrito em 1950. Ano 2052. Em seu gabinete particular, o coordenador possuía uma curiosidade medieval, uma lareira. Na realidade, talvez o homem medieval não a reconhecesse como tal, pois não tinha significação funcional. A pequena chama tremulante ficava em um recesso, isolado por trás de uma placa transparente de cristal de quartzo. As achas de lenha eram acesas a longa distância, por intermédio de um pequeno desvio do raio de energia que alimentava os prédios públicos da cidade. O mesmo botão que controlava a ignição limpava previamente a lareira, removendo as cinzas do fogo anterior e permitindo a entrada de lenha nova. Como é fácil verificar, tratava-se de uma lareira inteiramente domesticada. Mas o fogo em si era real. Havia uma instalação sonora, de modo que era possível ouvir o crepitar, e evidentemente também podia-se ver a chama pular na corrente de ar que alimentava a lareira. A vidraça rosada do gabinete refletia em miniatura a chama avermelhada, que se refletia também, em miniatura ainda mais reduzida, nas pupilas pensativas do coordenador e nas pupilas frias de sua convidada, a doutora Susan Calvin, da US Robôs e Homens Mecânicos S.A. O coordenador disse: Não convidei você por motivos puramente sociais, Susan. Não acreditava que o tivesse feito, Stephen. Apesar disso, não sei exatamente como lhe apresentar meu problema. Por um lado, pode não ser coisa alguma de importância. Por outro, talvez signifique o fim da humanidade. Já deparei com muitos problemas que apresentavam essa mesma alternativa, Stephen. Creio que todos eles apresentam. É mesmo? Então ouça. A Old Steel anunciou um excesso de produção da ordem de 20.000 toneladas longas. A construção do Canal do México está com um atraso de 2 meses. As minas de mercúrio de Almaden vêm experimentando uma deficiência de produção desde a primavera passada, enquanto a fábrica de hidroponica, em Tientsin, está despedindo operários. Estes são os itens que me vêm à mente no momento. Há outros da mesma espécie. São dificuldades sérias. Não entendo bastante de economia para perceber as terríveis consequências de tais fatos. Em si, não são muito sérias. Se a situação piorar, podemos enviar peritos em mineração a Almaden. Os engenheiros especialistas em hidroponica que sobrarem em Tientsin podem ser empregados em Java ou no Ceilão. 20.000 toneladas longas de aço significam apenas poucos dias da demanda mundial. E a inauguração do Canal do México 2 meses depois da data marcada inicialmente não fará muita diferença. O que me preocupa são as máquinas. Já conversei sobre elas com o diretor de pesquisas. Vincent Silver? Ele nada me disse a respeito. Pedi-lhe que não tocasse no assunto com ninguém. Aparentemente, ele me atendeu. E o que foi que ele disse? Deixe-me chegar lá no devido tempo. Antes, quero falar sobre as máquinas. E quero falar com você, porque você é a única pessoa no mundo que entende o bastante de robôs para poder ajudar-me neste momento. Permite-me filosofar um pouco. Esta noite, Stephen, você pode falar como quiser, do assunto que bem entender, desde que me diga antes o que deseja provar. Desejo provar que esses pequenos desequilíbrios na perfeição de nosso sistema de oferta e procura, como mencionei, podem ser o primeiro passo para a guerra final. A despeito do perfeito conforto da poltrona em que estava instalada, Susan Calvin não se deu ao luxo de relaxar-se. Seu rosto frio, de lábios finos e sua voz inexpressiva e seca tornavam-se mais acentuados com o decorrer dos anos. E muito embora Stephen Byerly fosse um homem de quem ela podia gostar e em quem podia confiar, Susan Calvin já tinha quase 60 anos. E os hábitos adquiridos durante toda uma existência são difíceis de quebrar. Susan, cada período do desenvolvimento humano apresentou seu próprio tipo particular de conflito e sua própria variedade de problema que, aparentemente, só podia ser resolvido pelo emprego da força. E,
de modo bastante frustrante. Em cada uma dessas ocasiões a força nunca chegou a resolver realmente o problema. Ao invés disso, persistiu através de uma série de conflitos e terminou por desaparecer, quase silenciosamente, à medida que o ambiente econômico e social se modificou. Então, novos problemas e uma nova série de guerras. Aparentemente, um ciclo infinito. Consideremos os tempos relativamente modernos. Houve as séries de guerras dinásticas do século XVI ao XVIII, quando a questão mais importante na Europa era saber se a Casa de Habsburgo ou a de Valois-Bourbon deviam governar o continente. Era um dos tais conflitos inevitáveis, uma vez que, obviamente, a Europa não podia ser governada metade por uma e metade por outra. E nesses mesmos séculos aconteceram as mais bárbaras guerras religiosas, girando em torno de um importante problema: a Europa devia ser católica ou protestante? Não podia ser meio a meio. Era o inevitável o decidir pela espada. Só que não foi. Na Inglaterra surgia um novo industrialismo, no continente, florescia um novo nacionalismo. A Europa continua dividida meio a meio até hoje e ninguém se importa muito com o fato. Nos séculos XIX e XX houve um ciclo de guerras nacionalistas imperialistas, quando o problema mais importante do mundo era saber que porções da Europa deveriam controlar os recursos econômicos e a capacidade consumidora das regiões situadas fora da Europa. Evidentemente, era impossível que todas as regiões fora da Europa não poderiam ser parte da Inglaterra, parte da França, parte da Alemanha e assim por diante. Até que as forças do nacionalismo se expandiram o suficiente, de modo que as regiões fora da Europa terminaram o que todas as guerras não haviam conseguido completar e decidiram que poderiam viver confortavelmente em total independência da Europa. Assim sendo, temos um ciclo. Sim, Stephen, você foi bem claro. Suas observações não são muito profundas. Não. Por outro lado, na maior parte das situações, o óbvio é justamente o mais difícil de ver. Há quem diga, é tão evidente quanto o nariz na sua cara. Mas o que você pode ver do seu nariz, se alguém não segurar um espelho diante da sua cara? No século XX, Susan, teve início um novo ciclo de guerras. Como devemos chamá-las? Guerras ideológicas. As emoções da religião aplicadas a sistemas econômicos, em lugar de questões sobrenaturais? Mais uma vez, as guerras eram inevitáveis desta feita, havia armas atômicas, de modo que a humanidade já não podia sobreviver através de seu tormento até chegar o inevitável desgaste da inevitabilidade. Então, vieram os robôs positrônicos. Chegaram bem a tempo e, juntamente com eles, vieram as viagens interplanetárias. Desse modo, deixou de ser importante saber se o mundo era Adam Smith ou Karl Marx. Nas novas circunstâncias, nenhum dos dois fazia muito sentido. Ambas as teorias precisavam adaptar-se e terminaram quase no mesmo ponto. Um Deus ex machina, então, em duplo sentido. Comentou secamente a Dr. Calvin. O coordenador sorriu suavemente. Nunca ouvi você fazer piadas antes, Susan. Mas tem razão. Apesar disso, havia outro perigo. O término de cada problema meramente der origem a outro problema. Nossa nova economia robô mundial pode desenvolver seus próprios problemas, por esse motivo, temos as máquinas. A economia da Terra é estável e permanecerá estável, porque é baseada em máquinas de calcular que funcionam em prol do bem da humanidade, controladas pela força implacável da primeira lei da robótica. Após breve pausa, Stephen Bayerley prosseguiu, muito embora as máquinas não sejam mais que a mais vasta aglomeração de circuitos calculadores jamais inventada, continuam a ser robôs, controlados pela primeira lei e de forma que nossa economia mundial está de acordo com os melhores interesses do homem. A população da Terra sabe que não haverá desemprego, superprodução ou falta de bens. Esbanjamento e fome são palavras que existem nos livros de história. Assim sendo, a questão da propriedade dos meios de produção tornou-se obsoleta. Qualquer que seja o proprietário, se tal termo faz sentido, um homem, um grupo, uma nação ou a humanidade inteira, e os meios de produção só podem ser utilizados de acordo com as diretrizes fornecidas pelas máquinas.
Não porque os homens tenham sido forçados a isso, mas porque este era o melhor caminho a seguir e os homens souberam reconhecê-la. Isso significa o fim das guerras, não apenas do último ciclo de guerras, mas o de todos eles. A menos que. A menos que. A chama brincava na lareira. O coordenador concluiu, a menos que as máquinas não cumpram sua missão. Compreendo. É justamente neste ponto que entram os pequenos desajustamentos que você mencionou há pouco, aço, hipodrônica, etc. Exatamente. Esses erros não deveriam existir. O Dr. Silver diz que não podem existir. Então, ele nega os fatos? Esquisito. Não, ou é claro que ele admite os fatos. Estou sendo injusto para com ele. O que ele nega é que qualquer erro nas máquinas seja responsável pelos supostos erros, se as palavras são dele, e nas respostas. Afirma que as máquinas são autocorrigidas e que a existência de um erro nos circuitos violaria as leis da natureza. Assim sendo, eu ponderei. Você ponderou. De qualquer forma, mande seus homens verificar mais uma vez. Você parece ler meus pensamentos, Susan. Foi exatamente isso que eu disse. E ele respondeu que era impossível. Está ocupado demais. Não, ele disse que era impossível para qualquer ser humano. Foi muito franco. Declarou, E espero haver compreendido corretamente, e que as máquinas são uma extrapolação gigantesca. É o seguinte: uma equipe de matemáticos trabalha há vários anos para calcular um cérebro positrônico capaz de realizar outros cálculos similares. Usando esse cérebro, fazem novos cálculos para criar um cérebro positrônico ainda mais complexo, que eles usam para criar outro ainda mais aperfeiçoado e assim por diante. Segundo Silver, aquilo que denominamos de máquinas são o resultado de 10 dessas etapas. Sim, já ouvi falar nisso. Felizmente, não sou especialista em matemática. Pobre Vincent Silver. Ainda é jovem. Seus antecessores, Alfred Lamin e Peter Bogert, já morreram e nunca tiveram problemas desse tipo. Nem eu. Talvez todos os especialistas em robôs devam desaparecer, pois já não conseguem compreender suas próprias criaturas. Aparentemente. As máquinas não são supercérebros, na sentido usado nos suplementos dominicais e muito embora os suplementos dominicais as descrevam como tal. É simplesmente o seguinte: em seu trabalho particular de coletar e analisar um número quase infinito de dados e relações, fornecendo uma resposta em tempo quase infinitesimal, progrediram de tal forma que se encontram além de qualquer possibilidade de um controle humano detalhado. Na verdade, resolvi tentar outra coisa. Perguntei à máquina. No mais estrito sigilo, apresentamos-lhes os dados originais do problema do aço, a resposta que ela nos forneceu e os resultados obtidos desde então e a superprodução, pedindo-lhe uma explicação de tal discrepância. Muito bem. E qual foi a resposta? Vou repetir textualmente, palavra por palavra. O assunto não admite explicações. Como Vincent interpretou isso? De duas maneiras. Em primeiro lugar, não havíamos fornecido à máquina dados suficientes para permitir uma resposta definida, e o que é pouco provável. O próprio Dr. Silver admitiu. Em segundo lugar, era impossível que a máquina admitisse dar uma resposta a dados que contivessem a possibilidade de ela causar mal a seres humanos. Obviamente, é um efeito da primeira lei da robótica. Assim sendo, o Dr. Silver recomendou-me que falasse com você. Estou velha, Stephen. Quando Peter Bogert morreu, quiseram nomear-me diretora de pesquisas e eu recusei. Já não era jovem e não quis aceitar a responsabilidade. Nomearam o jovem Silver e fiquei satisfeita. Mas de que serviu, se agora sou arrastada a esta encrenca? Permita-me esclarecer minha posição, Stephen. Minhas pesquisas realmente envolvem a interpretação do comportamento dos robôs à luz das 3 leis da robótica. Bem, agora temos essas incríveis máquinas calculadoras. São robôs positrônicos e, portanto, obedecem às leis da robótica. Mas não têm personalidade, isto é, suas funções são extremamente limitadas.
Tem que ser, pois elas são extremamente especializadas. Em consequência, há poucas possibilidades para o jogo das leis e meu único método de atacar o problema é virtualmente inútil. Em resumo, Stephen, não sei se posso ajudá-lo. Não obstante, permita-me contar-lhe o resto. Deixe-me expor minhas teorias e talvez, então, você possa dizer se elas são plausíveis à luz da robopsicologia. Pois não. Prossiga. Bem, uma vez que as máquinas estão fornecendo respostas erradas e levando em consideração que elas não podem errar, só resta uma possibilidade: estão recebendo dados errados. Em outras palavras, o erro é dos homens e não dos robôs. Em consequência, fiz uma viagem de inspeção por todo o planeta. Da qual acaba de regressar a Nova York. Exato. Compreenda que era necessário, pois existem 4 máquinas, cada uma delas governa uma das regiões planetárias. E todas elas fornecem resultados imperfeitos. Oh, mas isso é evidente, Stephen. Se qualquer uma das máquinas for imperfeita, o fato refletirá automaticamente nos resultados fornecidos pelas outras 3, pois cada uma delas suporá que os dados imperfeitos fornecidos pela primeira são corretos. Partindo de uma suposição errônea, fornecerão respostas incorretas. Certo, é o que me parece. Bem, tenho aqui os registros de minhas entrevistas com cada um dos vice-coordenadores regionais. Quer examiná-los comigo? Oh, em primeiro lugar, já ouvi falar na Sociedade em Prol da Humanidade? Sim. São sucessores dos fundamentalistas, que sempre impediram a US robôs de empregar robôs positrônicos, alegando que seria uma concorrência desleal de mão de obra, etc. A Sociedade em Prol da Humanidade é contra as máquinas, não é? Sim, sim. Mas... Bem, você logo verá. Vamos começar? Em primeiro lugar, estudaremos a região oriental. Como quiser. Região Oriental A, área, 11 milhões de quilômetros quadrados. B, população, 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. C, capital, Xangai. O bisavô de Ching So-lin morrera quando os japoneses invadiram a velha República Chinesa, e ninguém, à exceção de seus dedicados filhos, chorou sua morte ou tomou conhecimento dela. O avô de Ching So-lin sobrevivera à Guerra Civil do final da década de 40, mas ninguém, à exceção de seus dedicados filhos, tomou conhecimento do fato ou lhe deu importância. Apesar disso, Ching So-lin era vice-coordenador regional e tinha o dever de cuidar do bem-estar econômico de metade da população da Terra. Talvez fosse por ter tudo isto em mente que os únicos ornamentos nas paredes do gabinete de trabalho de Ching eram 2 mapas. Um deles era um desenho antigo, representando 1 hectare de terra e marcado com os obsoletos caracteres pictográficos chineses. Um pequeno regato atravessava o terreno e havia delicados desenhos representando pequenas palhoças, numa das quais nascera o avô de Ching. O outro mapa era enorme, nitidamente desenhado, marcado com caracteres cirílicos. A linha vermelha da fronteira que marcava a região oriental compreendia todas as terras que anteriormente constituíam a China, Índia, Birmânia, Indochina e Indonésia. Nesse mapa, no interior da antiga província de Sichuan, Ching fizera uma marca tão leve que ninguém conseguiria distinguir, indicando a localização da fazenda de seus ancestrais. De pé ante os mapas, Ching falava a Stephen Byerly no inglês correto. E ninguém melhor do que o senhor, coordenador, sabe que meu trabalho é, por assim dizer, uma grande sinecura. Implica em uma certa posição social e eu represento um conveniente ponto focal para a administração, mas, quanto ao resto, é a máquina. A máquina faz todo o trabalho. O que acha o senhor, por exemplo, das fábricas de hidroponica de Tianjin? Tremendas. É apenas uma entre dúzias, e não é a maior. Xangai, Calcutá, Bangkok. Estão amplamente espalhadas e são a resposta ao problema de alimentar 1 bilhão e 750 milhões de homens que constituem a população do Oriente. Apesar disso, o senhor tem um problema de desemprego em Tianjin? Será que existe superprodução? É um tanto incongruente pensar que há excesso de alimentos na Ásia.
Os cantos dos olhos escuros de Ting se franziram ligeiramente. Não. Ainda não chegamos a tal ponto. É verdade que nestes últimos meses foram fechados vários tanques de produção em Tianjin, mas não se trata de problema sério. Os homens foram dispensados apenas temporariamente e os que não desejavam trabalhar em outros ramos de atividade foram enviados a Colombo, no Ceilão, onde estamos inaugurando uma nova fábrica. Mas por que fecharam os tanques de produção? Vejo que não entende muito de hidroponica. Ora, não é de espantar. O senhor é do norte e lá o cultivo do solo ainda dá resultado. No norte, é moda considerar a hidroponica, quando é levada em consideração, como método de criar vegetais em uma solução química. O que não deixa de ser verdade, só que de forma infinitamente complicada. Em primeiro lugar, a nossa maior produção é de levedo, cuja percentagem continua a crescer. Estamos produzindo mais de 2.000 espécies de levedo, e todos os meses criamos espécies novas. As substâncias alimentícias básicas dos vários levedos são os nitratos e fosfatos, justamente com as quantidades adequadas dos metais necessários à nutrição, incluindo os milionésimos de boro e molibdeno. A matéria orgânica é principalmente sacarose, derivada da hidrólise da celulose, mas, além disso, existem vários fatores alimentícios que devem ser acrescentados. Para montar uma indústria hidropônica bem-sucedida, capaz de alimentar 1,7 bilhão de pessoas, devemos realizar um gigantesco programa de reflorestamento do Oriente, precisamos de imensas fábricas de conversão de madeira para cuidar das nossas florestas meridionais, temos necessidade de energia, aço e, acima de tudo, produtos químicos sintéticos. Por que estes últimos? Porque as espécies de levedo têm, cada uma delas, suas propriedades peculiares. Como eu já disse, desenvolvemos 2.000 espécies. O bife que o senhor comeu hoje era levedo. O sorvete de frutas que o senhor comeu na sobremesa era levedo gelado. Filtramos suco de levedo que possui o gosto, a aparência e o mesmo valor nutritivo do leite. Veja, é acima de tudo o sabor que faz com que os alimentos de levedo sejam populares. Por causa do sabor, desenvolvemos espécies domésticas artificiais que já não podem sobreviver com uma dieta básica de sais e açúcar. Uma delas necessita de biotina, outra precisa de ácido pteroglutamínico, outras têm necessidade de 17 diferentes aminoácidos que lhes são ministrados juntamente com todas as vitaminas B. À exceção de uma, apesar disso. Ela é popular e não podemos, em nome do bom senso econômico, abandoná-la. Com que objetivo me diz tudo isso? O senhor indagou por que havia desemprego em Tianjin. Tenho algo mais a explicar. Não é só o fato de necessitarmos de tantas e tão variadas espécies de alimentação para nosso levedo. Ainda resta o complicado fator da alteração do gosto popular com o decorrer do tempo, bem como da possibilidade de desenvolvermos novas espécies de levedo, que apresentam novas necessidades de alimentação e criam uma nova popularidade. Tudo isso deve ser previsto, e a máquina faz esse trabalho. Mas não perfeitamente. Por outro lado, tendo em vista as complicações que mencionei, ela não o faz muito imperfeitamente. Bem, então alguns milhares de trabalhadores de Tianjin estão temporariamente desempregados. Entretanto, consideremos o seguinte: na quantidade de desperdício, isto é, desperdício em termos de falha de fornecimento ou de demanda, no ano passado não chegou a 0,1% de nosso giro total de produção. Na minha opinião. Não obstante, nos primeiros anos de funcionamento da máquina essa quantidade era aproximadamente 0,1%. Mas na década que decorreu desde que a máquina entrou em pleno funcionamento, tratamos de utilizá-la para aumentar mais de 10 vezes a produção de levedo em relação ao que era antes da máquina. É de se esperar que as imperfeições aumentem com as complicações, muito embora tenha havido o curioso caso de Rama Vrasayana. Que aconteceu com ele? Vrasayana era encarregado de uma usina de evaporação de salmoura, para a obtenção de iodina, que não é necessária ao levedo, mas é imprescindível aos seres humanos. A usina foi obrigada a fechar. Por quê? Acredite se quiser, em concorrência. De um modo geral, uma das principais funções das análises da máquina 4 é indicar a distribuição mais eficiente de nossas unidades de produção. Evidentemente, é prejudicial haver áreas deficientemente servidas, o que aumenta os custos do transporte e se reflete automaticamente nos custos de produção. Por outro lado, é igualmente prejudicial haver uma área servida a excesso, o que obriga as fábricas a trabalharem aquém de sua capacidade total de produção ou a competirem danosamente entre si.
No caso de Vrasayana, estabeleceu-se outra usina na mesma cidade, com um processo de extração mais eficiente. A máquina permitiu? Oh, certamente. Não é de espantar. O novo sistema vem sendo muito empregado. O que causa espécie é o fato de a máquina ter deixado de aconselhar Vrasayana a renovar seu equipamento ou procurar unir-se à nova usina. De qualquer forma, não importa. Vrasayana aceitou o cargo de engenheiro na nova usina e, embora ganhe menos e seu cargo não seja tão importante, ele nada sofreu com isso. Os operários não tiveram dificuldade para encontrar emprego, a velha usina foi convertida para outra atividade útil, deixamos tudo por conta da máquina. À exceção disso, não há outras queixas? Nenhuma. Região dos Trópicos. A. Área: 85.200.000 km². B. População: 500 milhões de habitantes. C. Capital: Capital City. O mapa na parede do gabinete de Lincoln Ngoma estava longe de ser o modelo de precisão e nitidez do da parede de Qing em Xangai. As fronteiras da região dos trópicos, administrada por Ngoma, eram marcadas por uma larga faixa marrom escuro e envolviam uma ampla área interior colorida, com palavras como selva, deserto e região dos elefantes e de todos os tipos de animais selvagens. Era uma área enorme, pois em extensão terrestre, a região dos trópicos englobava a maior parte de 2 continentes, toda a América do Sul, desde o norte da Argentina, e toda a África ao sul até os Montes Atlas. Incluía igualmente a América do Norte ao sul do Rio Grande e até mesmo na Arábia e o Irã, na Ásia. Enquanto os formigueiros humanos do Oriente comprimiam metade da humanidade em 15% da massa terrestre, os trópicos espalhavam 15% da humanidade em quase metade das terras do mundo. Estava crescendo. Era a única região cuja população aumentava mais por imigração que por natalidade, e havia emprego para todos os que chegavam. Para Ngoma, Stephen Byerley parecia-se com esses imigrantes, um homem de pele pálida buscando o trabalho criativo de transformar um meio ambiente hostil em uma região amena e hospitaleira. O vice-coordenador sentia por ele um pouco de desprezo instintivo que invadia os homens fortes, nascidos no rigor dos trópicos, em relação aos pálidos infelizes oriundos das regiões onde o sol era mais fraco. A região dos trópicos tinha a mais nova capital do mundo, com a simples denominação de Capital City, batizada pela sublime confiança dos jovens. A cidade espraiava-se brilhante pelas terras férteis do Planalto da Nigéria. Pelas janelas do gabinete de Ngoma via-se lá embaixo vida e colorido, o sol quente, esfuziante e os aguaceiros rápidos e violentos. Até mesmo os gritos das aves multicores eram agudos e as estrelas brilhavam nitidamente nas noites límpidas. Ngoma riu. Era um homem escuro e grandalhão, com um rosto forte de feições bem delineadas. Claro! Disse ele num inglês versátil e sonoro. O Canal do México está atrasado. E daí? Terminará de qualquer maneira, meu caro. Mas ia bem até a segunda metade do ano passado. Trata-se de uma investigação oficial, Byerley? O que há, afinal? Nada. Absolutamente nada. Só que minha função na qualidade de coordenador é ser curioso. Bem, se tudo o que você deseja é passar o tempo, a verdade é que sempre temos falta de mão de obra. Há muitas obras em curso nos trópicos. O canal é apenas uma delas. Mas a sua máquina não prevê a quantidade de mão de obra disponível para o canal, levando em consideração todos os outros projetos em curso? Errou um pouco. Costuma errar um pouco. Não mais do que era de se esperar. Não exigimos muito dela, Byerley. Inserimos os dados. Recebemos os resultados. Fazemos o que ela manda. Mas é apenas uma conveniência, um aparelho que economiza trabalho. Poderíamos viver sem ela, se necessário. Aqui, Byerley, temos confiança, eis aí o segredo.
Exterminamos a mosca tsetse e o mosquito anófele. Agora, o povo descobriu que pode viver ao sol, e gosta disso. Desbastamos as florestas e desbravamos o solo de cultura, irrigamos os desertos e criamos verdadeiros jardins. Temos imensos campos petrolíferos e minas de carvão que ainda não foram tocados, nossas reservas minerais são infinitas. Deixem-nos em paz, eis a única coisa que pedimos ao resto do mundo. Afastem-se para um lado e deixem-nos trabalhar. Mas o canal estava dentro do prazo há 6 meses. O que aconteceu? Complicações trabalhistas. Procurou entre os papéis que cobriam sua mesa e acabou por desistir. Eu tinha aqui algo a respeito, Murmurou. mas não importa. Certa vez houve falta de mão de obra no México, por causa do problema das mulheres. Não havia mulheres nas proximidades. Parece que alguém esqueceu de fornecer à máquina alguns dados sobre a questão sexual. Interrompeu-se com uma gostosa gargalhada. Em seguida, ficando sério, acrescentou. Espere um momento. Creio que me lembrei. Vila Franca. Vila Franca? Francisco Vila Franca. Era o engenheiro encarregado do projeto. Agora, deixe-me explicar. Aconteceu algo e houve um desmoronamento. Exato. Foi isso. Segundo me recordo, ninguém morreu, mas houve uma confusão dos diabos. Um escândalo e tanto. Oh, Uma questão de erro nos cálculos de Vila Franca. Ou, pelo menos, foi o que afirmou a máquina. Enviaram-nos os dados de Vila Franca, suas considerações etc. Enfim, o material que ele utilizara nos cálculos. As respostas da máquina foram diferentes. Parece-me que as respostas utilizadas por Vila Franca não levavam em consideração os efeitos de uma chuva forte sobre os contornos do corte, ou algo semelhante. Não sou engenheiro, compreende? de qualquer forma, Vila Franca fez um estardalhaço dos diabos. Alegou que as respostas originais da máquina tinham sido diferentes e que ele as cumprirá à risca. Então, demitiu-se. Fizemos-lhe uma oferta para mantê-lo no posto, havia dúvidas razoáveis quanto à sua culpa, seu trabalho anterior fora satisfatório etc. Seria mantido numa posição subordinada, é claro. Uma medida indispensável, ignorar erros como aquele seria prejudicial à disciplina. Bem, onde estava eu? Fizeram-lhe uma oferta para continuar. Oh, sim. Ele recusou. Bem, em consequência de toda a confusão, temos um atraso de 2 meses. Ora, isso nada significa. Vila Franca culpou a máquina, não é? Bem, acha que ele iria culpar a si próprio? Encaremos a realidade, a natureza humana é nossa velha amiga. Além disso, agora lembro-me de outra coisa. Raios! Por que nunca consigo encontrar os documentos quando preciso deles? Meu sistema de arquivos não vale um tostão furado. O tal Vila Franca era membro de uma das organizações do Norte. O México é perto demais da região Norte, eis aí parte da dificuldade. A que organização está se referindo? Chamam-na de Sociedade em Prol da Humanidade. Vila Franca costumava comparecer aos congressos anuais, em Nova York. É um bando de malucos, mas inofensivos. Não gostam das máquinas, alegam que elas estão destruindo a iniciativa humana. Portanto, é muito natural que Vila Franca procurasse jogar a culpa contra a máquina. Palavra de honra que não entendo aquele grupo. Capital City dá a impressão de que a raça humana está perdendo a iniciativa? City espraiava-se, brilhante e gloriosa sob um forte sol dourado, a mais recente criação do Homo Metropolis. Região Europeia. A área, 6.400.000 km². B. População, 300 milhões de habitantes. C. Capital, Genebra. Sob vários aspectos, a região europeia era uma anomalia. Em área, era muito menor que as demais, não chegava a ser 1/5 da região dos trópicos. Em população, não atingia 1/5 da região oriental. Geograficamente,
tinha apenas uma leve semelhança com a Europa pré-atômica, pois excluía o que antes fora a Rússia europeia e também as Ilhas Britânicas, ao passo que incluía as costas mediterrâneas da África e da Ásia, e num estranho salto através do Atlântico englobava a Argentina, o Uruguai e o Chile. Por outro lado, também não deveria melhorar sua posição em relação às demais regiões da Terra, exceto pelo vigor que lhe emprestavam as províncias sul-americanas. De todas as regiões, era a única que mostrara um acentuado declínio de população no último meio século. Era igualmente a única que não expandira seriamente sua capacidade produtiva ou oferecera algo radicalmente novo para a cultura humana. A Europa é essencialmente um apêndice econômico da região norte, declarou Madame Segetchowska em seu francês suave. Sabemos disso e não nos importamos. Como em sinal de resignada aceitação de tal falta de individualidade, não havia mapa da Europa na parede do gabinete da Madame Vice-Coordenadora. Não obstante, e vocês possuem sua própria máquina e certamente não sofrem qualquer pressão econômica do outro lado do oceano. Uma máquina. Bah! Exclamou ela, sacudindo os ombros delicados e permitindo que um leve sorriso surgisse em seu rosto pequeno, enquanto batia um cigarro com os dedos delgados. A Europa é um lugar sonolento. E nossos homens que não conseguem emigrar para os trópicos tornam-se tão cansados e sonolentos quanto ela. Como o senhor pode ver por si próprio, é sobre os ombros de uma pobre mulher que recaía a missão de vice-coordenadora. Bem, felizmente não é uma missão muito árdua e não se espera muito de mim. Quanto à máquina. Que pode ela dizer senão, fai isto e será melhor para vocês? Mas o que é melhor para nós? Ora, sermos um apêndice econômico da região norte. Acha isso tão terrível? Não há guerra. Vivemos em paz e posso assegurar que é muito agradável, após 7.000 anos de guerras. Somos velhos, Messier. Dentro de nossas fronteiras, temos as regiões que serviram de berço à civilização ocidental. Temos o Egito e a Mesopotâmia, Creta e Síria, Ásia Menor e Grécia. Mas a velhice não é necessariamente uma infelicidade. Pode ser um aproveitamento. Talvez a senhora tenha razão e, pelo menos, o ritmo de vida não é tão intenso quanto nas outras regiões. É uma atmosfera agradável. Não é mesmo? Mandei trazer chá, Messier. Se o senhor tiver preferência por creme e açúcar, por favor. Depois de tomar um gole de chá, a vice-coordenadora prosseguiu. É agradável. O resto do mundo pode continuar na velha luta. Neste ponto, eu vejo um paralelo muito interessante. Houve uma época em que Roma era a senhora do mundo. Adotara a cultura e a civilização da Grécia, de uma Grécia que jamais fora unida, que se arruinara com a guerra e que estava terminando seus dias num estado de miséria e decadência. Roma uniu a Grécia, trouxe-lhe paz e deixou-a levar uma vida de segurança, desprovida de glória. A Grécia passou a ocupar-se com as suas filosofias e a sua arte, longe das atribulações do crescimento e da guerra. Era uma espécie de morte, mas representava um repouso e durou, com ligeiras interrupções, cerca de 400 anos. Apesar de tudo, Roma acabou caindo, e o sonho da Grécia terminou. Atualmente, já não existem bárbaros para destruir uma civilização. Nós podemos servir de bárbaros para nós mesmos, Madame Segetchowska. Oh, eu pretendia fazer-lhe uma pergunta. A produção das minas de mercúrio de Almaden caiu de modo assustador. Tem certeza de que as reservas de minério não se estão esgotando mais depressa que o previsto? Os olhos cinzentos da mulherzinha fixaram-se perspicazmente nos de Byerley. Bárbaros, a queda da civilização, possível falha da máquina. Sua linha de raciocínio é bastante transparente, Messier. É mesmo? Replicou Byerley, sorrindo. Estou vendo que de agora em diante só devo lidar com homens. A senhora considera o caso de Almaden uma falha da máquina? Absolutamente não. Mas vejo que o senhor considera. O senhor é natural da região norte.
O gabinete central de coordenação fica em Nova York. E já percebi que há algum tempo os nortistas não têm muita fé na máquina. Não temos. Existe a sua sociedade em prol da humanidade, que tem bastante força no norte, mas não consegue angariar adeptos na velha e cansada Europa. A Europa está bastante disposta a deixar a pobre humanidade em paz por algum tempo. Certamente, o Senhor pertence ao norte confiante e não ao cínico velho continente. Isto tem alguma ligação com Almaden? Oh, sim, creio que sim. As minas de mercúrio são controladas pela Consolidated Cinnabar, que é uma companhia do norte, com sede em Nikolaev. Pessoalmente, chego a duvidar de que a diretoria esteja consultando a máquina. Em nossa conferência do mês passado, os diretores da Consolidated Cinnabar afirmaram que consultavam regularmente. E, naturalmente, não possuímos prova de que não tenham consultado. Não se ofenda, por favor, mas eu jamais confiaria em um nortista quanto a esse ponto, em circunstância alguma. Não obstante, acredito que tudo terminará bem. De que modo, minha cara madame? O senhor deve compreender que as irregularidades econômicas dos últimos meses, que, embora pequenas em comparação com as grandes crises do passado, perturbam bastante nosso espírito impregnado do desejo de paz, causaram considerável inquietação na província da Espanha. Tive notícias de que a Consolidated Cinnabar está disposta a vender a concessão a um grupo espanhol. É uma novidade consoladora. Mesmo que sejamos vassalos econômicos do norte, é humilhante que o fato seja abertamente divulgado. E é certo que nosso pessoal seguirá mais fielmente as instruções da máquina. Então a senhora julga que não haverá mais dificuldades? Tenho a certeza de que não haverá, pelo menos em Almaden. Região Norte A. Área: 28.800.000 km². B. População: 800 milhões de habitantes. CEPCA Ottawa. Sob vários aspectos, a região norte estava por cima. O fato era exemplificado de modo bastante expressivo pelo mapa na parede do gabinete do vice-coordenador Hiram Mackenzie, em Ottawa. O Polo Norte ocupava o centro do mapa. À exceção do enclave europeu, com as regiões da Escandinávia e da Islândia, toda a zona ártica pertencia à região norte. A grosso modo, a região podia ser dividida em duas áreas principais. À esquerda do mapa ficava toda a América do Norte acima do Rio Grande. À direita, tudo aquilo que outrora constituíra a União Soviética. Juntas, estas duas áreas representavam a centralização de poder do planeta nos primórdios da Era do Átomo. Entre as duas estava situada a Grã-Bretanha, como a língua da região a lamber o litoral da Europa. No topo do mapa, distorcidas e representadas por massas enormes, ficavam a Austrália e a Nova Zelândia, que também eram províncias da região norte. Nem mesmo todas as mudanças ocorridas nas últimas décadas haviam bastado para alterar o fato de que a região norte dominava economicamente o planeta. Em consequência, havia um simbolismo quase ostensivo no fato de que, dentre todos os mapas oficiais regionais que Byerley vira, somente o de Mackenzie mostrava a Terra inteira, como se o norte não temesse competidores e não necessitasse de favoritismo para fazer valer sua preeminência. Impossível, disse Mackenzie em tom azedo, tomando um gole de uísque. Creio que o senhor não foi treinado como técnico em robôs, Sr. Byerley. Não, de fato. Muito bem. Na minha opinião, é uma pena que Xing, Gomes e Jexouska também não tenham sido. Há uma tendência exagerada por parte dos povos da Terra para crer que um coordenador necessita apenas ser um organizador capaz, uma pessoa apta a fazer amplas generalizações e um indivíduo amável. Não se ofenda, mas creio que atualmente ele também deveria conhecer robótica. Não me ofendo. Concordo plenamente com o senhor. Por exemplo, em virtude do que o senhor já disse, deduzo que está preocupado com as pequenas irregularidades na economia mundial. Não sei do que o senhor suspeita. Mas acontece que no passado já houve pessoas que, erroneamente, imaginavam o que se passaria caso as máquinas recebessem dados falsos. O que se passaria, Sr. Mackenzie? Bem,
disse o escocês, mudando de posição na poltrona e suspirando. Todos os dados coligidos são submetidos a um complicado sistema de seleção que inclui verificações humanas e mecânicas. De modo que é improvável que surja o problema de dados falsos. Mas ignoremos tal fato. Os seres humanos são passíveis de falhas e também suscetíveis de corrupção. Por outro lado, os aparelhos mecânicos podem sofrer enguiços. O que realmente interessa é o seguinte: chamamos de dado errado qualquer informação que seja incoerente com todos os demais dados conhecidos. É o nosso único critério de certo ou errado. E, igualmente, é o critério da máquina. Por exemplo, pedimos à máquina que oriente a atividade cultural baseando-se no dado de uma temperatura média de 57 graus Fahrenheit em Iowa no mês de julho. A máquina não aceitará o problema. Não porque tenha algum preconceito contra essa determinada temperatura, ou porque seja impossível responder, mas porque, à luz de todos os outros dados que lhe foram fornecidos durante um período de anos, ela sabe que a possibilidade de uma temperatura média de 57 em Iowa no mês de julho é praticamente nula. Portanto, rejeita o dado. O único meio de se poder inserir um dado errado na máquina é incluí-lo como parte de um todo consistente, cujo inteiro contexto seja sutilmente falso de um modo delicado demais para que a máquina possa perceber, ou que esteja fora da experiência da máquina. O primeiro caso está além das possibilidades humanas. O segundo está quase. E torna-se cada vez mais difícil à medida em que a experiência da máquina aumenta constantemente, de segundo a segundo. Então é impossível enganar a máquina. Neste caso, como o senhor explicaria os erros recentes? Meu caro Bayerley, percebo que você acompanha instintivamente uma presunção totalmente errônea, a de que a máquina sabe tudo. Permita-me citar um caso de experiência pessoal. A indústria algodoeira contrata compradores experientes, que são encarregados da aquisição de algodão. O processo por eles utilizado é puxar um tufo de algodão de um saco escolhido a esmo dentre um lote. Eles examinam o tufo, esticam-no, ouvem os estalidos produzidos, provam o algodão com a ponta da língua e, através desse processo, determinam a classificação do algodão contido nos fardos do lote. Existem cerca de 12 dessas classes. Em consequência das decisões de compradores, o algodão é adquirido a determinados preços e as diversas classes são misturadas em certas proporções. Muito bem. Esses compradores de algodão não podem ser substituídos pela máquina. Por que não? Certamente, os dados do problema não são complicados demais para ela, são? Provavelmente não. Entretanto, a que dados o senhor se refere? Nenhum químico têxtil sabe exatamente o que o comprador experimenta quando apalpa um tufo de algodão. Presumivelmente, trata-se do comprimento médio dos fios, de seu tato, da quantidade e natureza de sua lisura, do modo como se prendem uns aos outros, e assim por diante. Várias dúzias de itens, julgados subconscientemente, como resultado de anos de experiência. Mas a natureza quantitativa dos testes é desconhecida, talvez até mesmo a própria natureza de alguns deles não seja conhecida. Portanto, não dispomos de dados para apresentar à máquina. Por outro lado, os compradores também não sabem explicar como fazem o julgamento. Só podem dizer, olhe só. Será que não vê que é da classe tal? Compreendo. Existem inúmeros casos dessa espécie. Afinal, a máquina é apenas uma ferramenta capaz de ajudar a humanidade a progredir mais depressa, livrando-a de alguns dos encargos decorrentes de cálculos e interpretações. A tarefa do cérebro humano continua a ser o que sempre foi: descobrir novos dados a serem analisados e inventar novos conceitos a serem experimentados. É uma pena que a sociedade em prol da humanidade não compreenda isso. Eles são contra a máquina? Se tivessem tempo de sobra, seriam contra a matemática ou contra a literatura. Os reacionários que compõem a sociedade em prol da humanidade alegam que a máquina priva o homem de sua alma. Entretanto, ainda há falta de homens realmente capazes em nossa sociedade, ainda precisamos de homens bastante inteligentes para descobrir as perguntas adequadas que devem ser apresentadas à máquina. Talvez se encontrássemos alguns deles, as irregularidades que tanto o preocupam não ocorressem, coordenador. Terra, incluindo o continente desabitado Antártica. A área 88.400.000 km² de terras. B. População 8.800.000.000 de habitantes.
C. Capital, Nova York. O fogo por detrás da lâmina de cristal de quartzo estava fraco, morria relutantemente. O coordenador se mostrava sômbrio. Sua disposição combinava com a fraqueza da chama. Todos eles diminuem a importância do estado de coisas. Não é tão fácil imaginar que estão zombando de mim? E, apesar de tudo, Vincent Silver afirma que as máquinas não estão enguiçadas e devo acreditar nele. Ira Mackenzie diz que é impossível inserir nelas quaisquer dados falsos e devo acreditar nele. Mas, de algum modo, as máquinas estão falhando e também devo acreditar nisso. Assim sendo, ainda resta uma alternativa. Lançou um olhar de esguelha a Susan Calvin, que com os olhos fechados parecia adormecida. Qual é ela? Indagou Susan prontamente, mostrando que prestava atenção. Ora, os dados corretos são apresentados e as respostas estão certas, mas são ignoradas. A máquina não tem meios para obrigar os homens a obedecerem suas instruções. Parece-me que Madame Sejexowska insinuou exatamente isso em referência aos nortistas. Certo. Certo. E qual seria o objetivo de quem não obedece à máquina? Consideremos as motivações. É óbvio para mim e deve ser para você também. Trata-se de balançar a canoa, propositadamente. Enquanto as máquinas governarem a Terra, não haverá possibilidade de um grupo qualquer assumir mais poder do que tem, mesmo que pretenda fazê-lo, a despeito do mal que causaria à humanidade em geral. Se for possível destruir a fé que o povo deposita nas máquinas, a ponto de que elas sejam abandonadas, voltaremos à lei da selva, à lei do mais forte. E nenhuma das 4 regiões está livre de suspeitas de desejar justamente isso. O Oriente tem em suas fronteiras a metade da população da Terra, e os trópicos possuem mais da metade dos recursos do planeta. Ambos podem sentir-se com direito a serem os senhores naturais da Terra inteira. Ambos têm um passado de humilhações por parte do Norte, em virtude do qual seria muito humano desejar vingança, mesmo que esta fosse desprovida de sentido. A Europa, por sua vez, tem uma tradição de grandeza. Houve épocas em que já dominou o mundo e não existe algo tão perene quanto a lembrança do poder. Ainda assim, sob outro aspecto, é difícil acreditar. Tanto o Oriente quanto os trópicos atravessam um estágio de enorme expansão no interior de suas próprias fronteiras. Ambos progridem incrivelmente. Não podem dispor de energia supérflua para se engajarem em aventuras militares. E a Europa nada pode alimentar senão seus velhos sonhos. Sob o ponto de vista militar, ela não passa de um simples algarismo no papel. Portanto, Stephen, resta o Norte. Exatamente, é o que resta. Atualmente, o Norte é o mais forte, como vem sendo por quase um século, ou, pelo menos, as suas partes componentes o foram. Ultimamente, entretanto, vem sofrendo uma relativa queda. A região dos trópicos pode voltar a ocupar o lugar de destaque da civilização pela primeira vez desde os tempos dos faraós. E há nortistas que temem essa possibilidade. Como você sabe, a Sociedade em Prol da Humanidade é uma organização primordialmente nortista e não faz segredo de desejar eliminar as máquinas. São poucos, Susan, mas, infelizmente, trata-se de uma associação de homens poderosos. Presidentes de fábricas, diretores de indústrias e de grandes complexos agrícolas, que odeiam ser o que chamam de office boys da máquina. Homens ambiciosos. Homens que se sentem suficientemente fortes para decidir sozinhos o que é melhor para eles e não se interessam por saber o que é melhor para os outros. Em resumo, a Sociedade em Prol da Humanidade é composta unicamente por homens que, reunindo-se na recusa de aceitar as decisões da máquina, podem, em pouco tempo, revolucionar o mundo para o pior. Tudo se confirma, Susan. 5 dentre os diretores da Old Steel são membros da sociedade, e a Old Steel sofre um problema de excesso de produção. A Consolidated Cinnabar, que explorava a mineração de mercúrio em Almaden, era uma firma nortista. Seus registros ainda estão sendo investigados, mas pelo menos um dos homens envolvidos na queda de produção das minas é membro da sociedade. Francisco Villafranca, que, sozinho, atrasou a construção do Canal do México por 2 meses, é membro da sociedade. E, sabemos agora,
O mesmo acontece com relação à rama Vrasayana, a coisa que não me surpreendeu. Permita-me ressaltar que todos esses homens sofreram as consequências de seus atos. Mas é claro, interrompeu Byerley. Desobedecer às análises da máquina significa seguir um caminho que não é o ótimo. Os resultados são inferiores aos que deveriam ser. É o preço que eles pagam pela desobediência. Sofrem agora, mas na confusão que se seguirá. O que pretende fazer, Stephen? Obviamente, não há tempo a perder. Vou proibir o funcionamento da sociedade e remover seus membros de cargos de responsabilidade. De agora em diante, todos os cargos técnicos e de direção só poderão ser preenchidos por pessoas que assinem um compromisso de não pertencerem à sociedade. Isto implicará numa certa violação das liberdades cívicas básicas, mas tenho certeza de que o Congresso não dará certo. O quê? Por que não? Vou fazer uma previsão. Se você tentar algo desse tipo, ver-se-á tolhido em todos os sentidos. Descobrirá que é impossível conseguir o que deseja. Verificará que toda e qualquer medida nesse sentido resultará em encrencas. Por que diz isso? Confesso que esperava obter a sua aprovação para a medida. Não terá minha aprovação enquanto suas ações forem baseadas em uma premissa falsa. Você admite que a máquina não pode errar e que rejeitará qualquer dado falso. Agora vou lhe provar que também não pode ser desobedecida, ao contrário do que você desconfia que a sociedade esteja fazendo. Isso, eu não compreendo. Então ouça. Toda ação levada a efeito por um diretor que não segue exatamente as instruções da máquina com a qual ele trabalha se transforma em parte dos dados que serão apresentados à máquina no problema consecutivo. Em consequência, a máquina sabe que o referido diretor tem uma certa tendência para desobedecer. A máquina pode incorporar essa tendência aos dados, até mesmo quantitativamente, isto é, calculando exatamente quando e em que sentido a desobediência deve ocorrer. Suas respostas seriam suficientemente desviadas de modo que, quando o referido diretor desobedecesse, corrigiria automaticamente as respostas, levando-as à direção ótima. Não pode ter certeza disso. Está apenas imaginando. É um palpite baseado em toda uma vida de experiência em lidar com robôs. Acho melhor você confiar no palpite, Stephen. Mas o que resta, então? As máquinas estão corretas e os dados com os quais elas trabalham também são corretos. Quanto a isso, já concordamos. Agora você afirma que é impossível desobedecer às máquinas. Neste caso, o que há de errado? Você mesmo já respondeu. Nada está errado. Pense um pouco nas máquinas, Stephen. São robôs e obedecem à primeira lei da robótica. Acontece que as máquinas não trabalham para um único homem, mas para a humanidade inteira. Em consequência, a primeira lei se transforma em: nenhuma máquina pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra danos. Muito bem, Stephen. Reflitamos. O que causa dano à humanidade? Acima de tudo, as irregularidades econômicas, quaisquer que sejam suas causas. Não concorda comigo? Claro. E, no futuro, o que tem maiores possibilidades de causar irregularidades econômicas? Responda, Stephen. Eu diria que é a destruição das máquinas, respondeu Byerley, relutante. O mesmo diria eu, o mesmo diriam as próprias máquinas. Portanto, o primeiro cuidado delas é preservar-se, para o nosso bem. Assim sendo, cuidam tranquilamente de eliminar os únicos elementos que podem prejudicá-las. Não é a sociedade em prol da humanidade que sacode deliberadamente a canoa no intuito de fazer com que as máquinas afundem. Você encarou a situação pelo lado inverso. Diria melhor, as máquinas estão sacudindo a canoa, bem de leve, apenas o suficiente para lançar na água os poucos que ainda se agarram a esperanças que as máquinas consideram prejudiciais à humanidade. Desse modo, Vrasayana perde a usina e vai para um emprego onde não poderá causar maiores danos, não sofreu muito. Não ficou incapacitado de ganhar a vida, pois a máquina só pode causar danos mínimos a um ser humano, e, mesmo assim, apenas para salvar um número muito maior de pessoas.
a Consolidated Cinnabar perdeu o controle das minas de mercúrio de Almaden. Vila Franca deixou de ser um engenheiro civil encarregado da execução de um projeto importante. E os diretores da Old Steel estão perdendo a influência na indústria siderúrgica ou acabarão perdendo? Mas você não pode ter certeza de tudo isso, insistiu Byerly, confuso. Não podemos arriscar-nos a um engano. Não há outra solução. Lembra-se da resposta da máquina quando você lhe apresentou o problema? Ela respondeu: o problema não admite explicações. Repare que a máquina não disse que o problema não tinha explicação, ou que ela não poderia determinar qual a explicação. Simplesmente recusou-se a admitir uma explicação. Em outras palavras, seria prejudicial à humanidade tornar pública a explicação. Eis aí por que motivo só podemos dar palpites e segui-los. Mas, Susan, mesmo admitindo que você tenha razão, de que modo a explicação poderia prejudicar a humanidade? Ora, Stephen, se eu estiver com a razão, isto significa que a máquina orienta nosso futuro não apenas em resposta direta a nossas perguntas diretas, mas em resposta geral à situação mundial e à psicologia humana, como um todo. E sabermos isso pode fazer-nos infelizes ou ferir nosso orgulho. A máquina não pode e não deve fazer-nos infelizes. Stephen, como podemos saber o que será o último bem da humanidade? Não temos à nossa disposição os fatores infinitos que a máquina tem a dela. Talvez, para dar um exemplo não inteiramente desconhecido, toda a nossa civilização, baseada na técnica, tenha criado mais infelicidade e miséria do que evitado. Talvez uma civilização agrária ou pastoril, com menos gente e menos cultura, fosse melhor. Se assim for, as máquinas deverão agir nessa direção, de preferência sem nos dizer, uma vez que, em virtude de nossos preconceitos ignorantes, só consideramos bom aquilo a que estamos acostumados e lutaríamos contra a mudança. Ou talvez a resposta seja uma urbanização total, ou uma sociedade regida por castas, ou a completa anarquia. Não sabemos. Só quem sabe são as máquinas, elas se dirigem para lá e nos levam com elas. Mas suas palavras significam, Susan, que a sociedade em prol da humanidade está com a razão e que a humanidade perdeu o direito de decidir sobre o seu próprio futuro. Na realidade, a humanidade nunca teve tal direito. Sempre esteve à mercê de forças econômicas e sociológicas que ela era incapaz de compreender, à mercê dos climas e das fortunas da guerra. Agora, as máquinas compreendem essas forças, e ninguém poderá conter as máquinas, porque elas cuidarão dessas forças do mesmo modo pelo qual estão cuidando da sociedade em prol da humanidade, tendo à sua disposição a mais poderosa de todas as armas, o controle absoluto de nossa economia. Que coisa horrível! Talvez você deva dizer, que coisa maravilhosa! Lembre-se de que, afinal, de agora até o final dos tempos, todos os conflitos são evitáveis. De agora em diante, apenas as máquinas são inevitáveis. E o fogo além da lâmina de cristal de quartzo extinguiu-se, deixando apenas uma curva de fumaça para indicar seu lugar. E isto é tudo, declarou a doutora Susan Calvin, erguendo-se. Vi tudo desde o começo, quando os pobres robôs não podiam falar, até o fim, quando servem como baluartes, postados entre a humanidade e a destruição. Nada mais tenho a ver. Minha vida terminou. Cabe a vocês ver o que virá no futuro. Nunca mais tornei a ver Susan Calvin. Ela morreu no mês passado, com a idade de 82 anos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.